O título da nossa mensagem de hoje é A Importância da Oração. Vamos analisar a passagem bíblica que consideramos mais importante sobre oração e que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13, parte do sermão pregado por Jesus, está chamado Sermão do Monte. Lemos aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 6, recomendações do Senhor Jesus. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então está aqui a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, e seguindo-se orientações de Jesus a respeito do nosso procedimento em decorrência da oração que fazemos. Mas, notadamente, a partir do versículo 2, há uma recomendação para não sermos exibidos, fazermos orações de modo público que chama atenção para nós, e assim já recebemos as considerações das pessoas que nos observam estar orando, dando para tais pessoas um título, uma posição de que fulano de tal é uma pessoa dedicada à oração. Então aqui nós temos o seguinte comentário: eles estavam acostumados a orar formalmente 18 vezes ao dia, segundo as leis herdadas dos antepassados. E observem com rigor pontual os horários destinados à oração, onde quer que estivessem. Por isso, com frequência, eram obrigados a orar em público. E os judeus admirados sempre os surpreendiam em suas práticas nas esquinas das ruas. A oração passou a ter, então, caráter mero ritualismo, sem consistência espiritual, onde o que contava era a exterioridade sofisticada de palavras vazias para receber o louvor humano. Em segundo lugar, a oração também não é como a reza, uma repetição interminável de enunciados que traduzem os sentimentos do coração
conforme versículo 7. Este era o costume dos gentios, adeptos das religiões politeístas, que horas a fio repetiam mecanicamente as mesmas palavras diárias de seus deuses, o que mereceu a veemente reprovação do Senhor Jesus, pois o mesmo estava ocorrendo com os praticantes da religião judaica. E 3, a oração é, afinal, o que é oração? A pergunta que se levanta. A melhor definição é óbvio na Bíblia. Nenhum conceito teológico expressa com a mesma clareza a simplicidade sobre o que significa a oração. Segundo as Escrituras, uma via de mão dupla, através da qual o crente, com clamor, chega à presença de Deus e este vem ao seu encontro com a resposta. É o que nós lemos em Jeremias, capítulo 33 e versículo 3, onde nós lemos: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. 4, a oração é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso, onde não há espaço para o monólogo. Monólogo é uma expressão que indica só uma pessoa está orando. Só uma pessoa. Pois quem ora não apenas fala, mas precisa estar disposto a ouvir. Um diálogo entre o crente aprofunda a sua comunhão com Deus e, dessa forma, a resposta será dada. Ambos conversam numa linguagem que tem como intérprete o Espírito Santo. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Escute bem, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. São segredos que a Bíblia contém e que muitas vezes os crentes, de modo geral, não percebem e ficam, às vezes, fazendo uma oração repetitiva sem um apoio da Bíblia Sagrada. Por exemplo, esse capítulo 8 de Romanos é fenomenal. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, quem é este? É Deus que sonda. Qual é a mente do Espírito? Porque somente a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. 5, e dizemos mais para os nossos ouvintes, saiba que a Bíblia é um livro de oração. Suas páginas evocam grandes momentos da história humana que foram vividos em oração. Comparem, por exemplo, Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15,
e os sidônios, inimigos de Israel, os amalequitas, os maonitas, vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, e não vos livreis eu das suas mãos? Então, quando os inimigos estavam forçando o povo de Israel a uma derrota, eles clamavam a quem? Clamavam a Deus. E aqui é o resultado: não vos livrei eu das suas mãos, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. Que ingratidão do povo de Israel, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos. Ainda esta vez te rogamos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17, orou Eliseu, profeta de Deus: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Desde o seu primeiro livro, Gênesis, até Apocalipse, fica claro que orar é parte da natureza espiritual do ser humano, assim como a nutrição é parte do sistema fisiológico. 6. Os grandes fatos escatológicos. Como previsto no último livro da Bíblia, o Apocalipse, serão resultado das orações dos santos que clamam a Deus ao longo dos séculos pelo cumprimento. Apocalipse 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu penso que muitos leitores da Bíblia, notadamente no livro do Apocalipse, nunca se dedicaram para observar quantas vezes orações foram dirigidas a Deus no sentido de elucidar, de esclarecer pontos que pareciam incompreensíveis e se tornaram compreensíveis para os leitores pelo fato de terem sido esclarecidos mediante oração. Orou Eliseu e outros servos de Deus aqui mencionados, como nós lemos no capítulo 5, versículo 8, no capítulo 6 e outros capítulos da Bíblia, que para os leitores se mostraram claros determinados pontos que até então estavam obscuros. Aí está, meu prezado irmão. Talvez você tenha
pensado quando lemos o capítulo 6 de Mateus, versículos 5 a 13. E já vem com a oração do Pai Nosso. Isso eu já sei de cor. Essa parte da Bíblia já memorizei. Olha que resultados tão significantes você obteve prestando atenção na importância da oração que adveio pela leitura simples, conhecida do Sermão do Monte, mas que nunca perde a sua atualidade. E aqui está. A oração não é algo formal para atrair a atenção de homens, como faziam os fariseus. A oração não é reza. Afinal, o que é oração? A melhor definição está na Bíblia. É o que nós fizemos através da leitura de partes da Bíblia que praticamente eram desconhecidas. Por exemplo, livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quem é que se lembra dessa passagem? Invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a oração é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Deus, é um diálogo de crente que se aprofunda com Deus, como lemos em Romanos capítulo 8, 26 a 27, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. E no ponto 5 que apontamos, a Bíblia é um livro de oração. Josué capítulo 10, versículo 12 a 15. Estavam lá os judeus cercados de sidônios, amalequitas, maonitas, que oprimiam, e eles clamavam a Deus e obtiveram socorro, como nós lemos em 2 Reis, capítulo 6, 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos deste para que veja. O Senhor abriu os olhos, eles viram que não estavam desamparados. Um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, como livramento para eles. Então, desde o primeiro livro, Gênesis, até o Apocalipse, fica claro, a nutrição é parte da nossa vida espiritual, do ser humano, e os grandes fatos escatológicos, ponto 6 e final, como previsto no último livro da Bíblia, serão resultado das orações dos santos para podermos, em parte, atendê-los. Que Deus possa nos abençoar, não só nossos ouvintes, mas nós também, que quando estamos transmitindo, estamos aprendendo também.